Olá, tudo bem? Está começando mais um Esporte na Rede aqui pela sua DMTV, a sua TV na web. Obrigado pela companhia. Vamos agora falar sobre o esporte que acontece no Brasil e também no mundo. Primeiramente, bom dia aos meus colegas de bancada. Bom dia, menino e menina. Tudo bem, Clara? Bom dia, Alex. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, né? Mais um programa aí para nós comentarmos, né? Hoje tem algumas informações sobre a seleção brasileira, os preparativos para o Superclássico das Américas, né, contra a Argentina lá em Pequim. E também tem a rodada da Série B hoje todinha, né? Muita coisa rolando. E agora está rolando o Mundial também de ginástica, né? Exatamente. Tudo bom, Hélio? Um bom dia para você, Alex, um bom dia, Clara, e um bom dia a vocês que nos acompanham, né, pelo dm.com.br e também pelo DMTV. Vocês já falaram aí do Mundial de Ginástica Artísticas. Nós já temos resultados aqui, viu, Alex, da final masculina. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos começar falando sobre o Superclássico, né? O Brasil que está se preparando aí para enfrentar a Argentina e a Argentina, consequentemente, se preparando para enfrentar o Brasil. E quem já chegou lá na China, em Pequim, para justamente enfrentar a seleção brasileira, para se juntar ao plantel argentino, é Messi e Di Maria. Já chegaram. Tá aí uma imagem do Messi. São os caras da Argentina atualmente, né? Tanto o Messi como o Di Maria, principalmente o Di Maria, né? O Messi é o cara porque foi eleito nas últimas temporadas aí por 4 vezes o melhor jogador do mundo, né? Bola de ouro da FIFA, mas atualmente quem merece destaque na seleção argentina é o Di Maria por tudo que fez na temporada passada no Real Madrid e por tudo que tem feito até o momento no Manchester United da Inglaterra. Bom, no caso do Messi, realmente ele está 4 vezes bola de ouro da FIFA, mas a gente estava comentando ontem, esse ano acho que não vai dar para ele não, viu? Não, esse ano, pelo que ele tem feito, né, por mais que esteja a dupla com o Neymar dando certo, esse ano é Cristiano Ronaldo. Não tem jeito, Cristiano Ronaldo está imbatível, literalmente. Bom, Brasil e Argentina se enfrentam nesse sábado, às 9h05, horário de Brasília. A Alceleste volta a campo na terça-feira, quando enfrentará a seleção de Hong Kong, no terceiro compromisso sob o comando de Tata Martino, substituto de Alejandro Sabella, o ex-técnico do Barcelona, estreou com uma categórica vitória de 4-2 sobre a campeã mundial Alemanha, em uma espécie de reedição da final da Copa do Mundo. Exatamente. Mas foi festa. Só que era festa, realmente não foi nada demais assim, né? Não tinha nem como você dar muito moral para essa vitória, que foi uma coisa totalmente descompromissada, né? O negócio foi aqui no Maracanã mesmo. Aquilo sim foi jogo de verdade. Aquilo foi jogo. Aquilo... Poderia ter sido melhor ainda se o Di Maria tivesse jogado. Ele não jogou a final contra a Alemanha, né, no Maracanã, em julho. Né, poderia ter sido ainda melhor se tivesse a presença dele, que fez falta realmente a seleção da Argentina, e talvez poderia a Argentina ter ganhado, né, com o Di Maria em campo ou não. Ainda bem que não ganhou então, né? Melhor a Alemanha, gente. Exatamente, a Alemanha conquistando o tetracampeonato. E aí tem o detalhe, agora sim a gente vai poder ver, de certa forma, como que o Brasil vai estar, né, depois daquele vexame contra a Alemanha, né, o 7-1, que é melhor nem a gente lembrar, né, mas já não vai ser fácil de esquecer, né, e pegar um adversário como a Argentina. Se você vai se preparar para disputar uma Copa do Mundo, por mais que seja na Rússia e por mais que seja um amistoso, né, tem que ser com equipes de categorias de Argentina e Alemanha e daí para frente. Bom, e quem está se preparando também, claro, é a seleção brasileira, que vai enfrentar a seleção argentina do Superclássico desfalcada, né? A seleção desfalcada, por enquanto, só com 17 atletas, né, de linha, trabalhou nesse estádio aí, que é o estádio Olympic Sports Center Stadium. Esse estádio, ele foi utilizado pela última vez justamente nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, para você ter ideia como é que é a coisa, né? Como é você construir uma obra faraônica para depois ficar às moscas, né? É o perigo que vai acontecer, que corre risco. Com muitos estádios no Brasil. No Brasil, né? Só para você ver como exemplo aí, isso pode acontecer no Brasil também, esses estádios espalhados em alguns cantos aí, em áreas que não tem muita tradição de futebol. No Mato Grosso, por exemplo. Mato Grosso, lá na Amazônia também. Esses são alguns dos locais aí que podem ficar, eu vou colocar da seguinte forma, a Deus dará. O desfalcado goleiro Marcelo Grove, dos zagueiros Davi Luiz e Juan, dos volantes Souza e Rômulo, e do meia Kaká. O grupo fez aquecimento e depois se dividiu em três
quintetos. De colete vermelho estava Mário Fernandes, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, Felipe Coutinho e Diego Tardelli. De branco jogaram Danilo, Gil, Elias, Oscar e William. Enquanto o último quinteto sem coletes foi formado por Miranda, Dodô, Luiz Gustavo, Robinho e Neymar. Não sei porquê, mas eu gostei do último quinteto. Né? Quem não gostaria do quinteto desse, né? Neymar e Robinho juntos, seleção brasileira. Se bem que o Robinho não deve começar como titular, né? Pelo menos pelo que foi visto no último jogo da seleção brasileira, o Dunga deve começar com o Tardelli e o Neymar jogando, né? Sim, sim. É o mais provável. O Robinho deve ser banco aí, deve entrar no decorrer da partida. Bom, e o Neymar e mais 11 jogadores se apresentaram ontem à noite, né? Exato. Se apresentaram para juntar o plantel nesta terça-feira. E o Kaká de volta, né? Você acha que o Kaká pode ser aproveitado de que forma na seleção brasileira, tendo em vista que ele não tem chance de estar na Copa do Mundo daqui a 4 anos? Olha, eu vejo da seguinte forma, o Kaká, o acréscimo dele vai ser na questão de experiência. Eu também acho, na experiência. Principalmente no fato de incentivar os mais novos, né? Os que nunca disputaram, os que nunca vestiram a camisa da seleção, né? Acho que ele vai dar um incentivo mais moral, a parte mais moral para a seleção mesmo, do que para a parte técnica. É um bom jogador, né? Mas a idade não contribui muito para que ele possa vir disputar uma Copa do Mundo, que é uma competição difícil. Não é uma competição fácil. Por mais que seja uma competição de tiro curto, são 7 jogos, você tem que ter jogadores que são aptos a estar presente em todos os jogos dentro de campo. Né? E aí nós temos Kaká e Robinho, que são os mais experientes. Né? O Kaká, Robinho, o Jefferson e o Elias. Mas aí o Elias não tem tanto tempo de seleção igual tem o Kaká, igual tem o Robinho, igual tem o Jefferson, por exemplo, que hoje é o melhor goleiro, né, para estar na posição, né? Se bem que a gente poderia ter colocado o Fábio do Cruzeiro também, que merece uma chance há muito tempo, né? Mas a questão do Kaká, o Kaká vai mesmo para contribuir na experiência que ele tem, não só jogando na seleção brasileira, mas também durante a carreira dele jogando nos países europeus, né, como no Milan na Itália e no Real Madrid na Espanha. Esse é o grande trunfo do Kaká aí para o Dunga, né? Principalmente para aqueles jogadores que ainda não vestiram a camisa da seleção brasileira e vão vestir pela primeira vez. Um exemplo, o Mário Fernandes, a lateral que em outras oportunidades chegou a recusar a participação em amistosos pela seleção brasileira, mas dessa vez aceitou o convite e compareceu, né, para poder estar representando aí o seu país. Há a possibilidade ainda dele representar, né, a seleção russa na Copa do Mundo de 2018, até porque não é uma partida oficial da FIFA. Se fosse uma partida oficial da FIFA, aí ele já não poderia mais atuar pela seleção russa, só pela seleção brasileira. Muito bem, vamos passar então agora para o Campeonato Brasileiro da Série A. Nossa quarta-feira temos um super clássico também. Na quarta-feira temos um super clássico nessa quarta-feira no Mineirão. O Cruzeiro e o... Amanhã, no caso. Nessa quarta-feira. Não, beleza. O que eu falei de errado? Não, é porque não, deixa quieto. Ele tá com algum problema? É porque eu tô na terça. Então, nesta quarta-feira. Não, beleza, segue. Eu não entendi. Também não entendi. Não, segue. Sim, tá, a gente podia deletar o L do programa. Não, segue. Cadê Eu aquele... quero botar ejetar. Não, já tá... Não, aquele site de vendas ali, ó. Aquela propaganda. OLX? LX, Bom negócio. Que Bom LX? negócio. Desaparece. É obomnegócio.com. Não, Nem é o gente, LX. não, segue. Mas eu acho que a gente tinha que fazer um botão de ejetar. Sempre que ele der Aqui, ó. que ele começar a dar trabalho, aperta o botão e pum. Não, mas a falha foi minha, eu que voltei pra Então trás. presta atenção, menino. A gente sabe, mas presta atenção, é. Tá bom, Presta atenção. cara. Então, Você também. nesta quarta-feira, Ok. amanhã, teremos um super clássico. O Cruzeiro enfrenta o Corinthians, certo? E o Cruzeiro aguarda um time retranqueiro. É a expectativa do time cruzeirense no Mineirão. O time deve receber, então, um time fechado. E está sendo, ultimamente, vamos dizer, meio que uma regra quando se joga dentro do Mineirão contra o Cruzeiro nos últimos jogos. Mas, enfim. Mas é o Corinthians. Mas é o Corinthians. Ele sempre joga assim.
Coitado. Léo, tá vendo, né? Ele sempre joga assim, tanto é que ganha de 1-0 quando muito, não sei como ganhou de 3-1. Foi 3-0 na verdade, porque pegou o Sport, mas é um time retranqueiro o time do Corinthians. Mas e tanto que o time do Corinthians tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro contra o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Então vai ser, enfim, O jogo dos opostos. o jogo dos opostos, literalmente. Mas, claro, né, a gente aposta numa vitória aí do Cruzeiro, é mais provável. Não, você apostava na vitória do Corinthians. Eu tô torcendo do Corinthians para dar uma melhorada naquela ponta de cima do campeonato. Mas não vai dar, não adianta, porque pra dar uma melhorada naquela ponta de cima da tabela, os outros têm que Eu ganhar acho também. que o Cruzeiro tinha que ganhar e tinha que ganhar tipo de uns 5-0, sabe? Não, fala pra fazer 10. É melhor. 5-0, pra calar a boca desses corintianos enjoados. Tá vendo aí, né, Leonardo? O Léo é o primeiro. O Léo é o primeiro. Eita. Bom, torcedora dá exemplo de fidelidade ao Vasco e vira xodó em São Januário. Estamos falando da torcedora Maiara Pires, de 27 anos, ela que sofre de síndrome de Down. Ela é o xodó da torcida em São Januário e demonstra um otimismo muito grande pelo time. Ela aposta, assim, que o time vai voltar para a Série A e, claro, ainda torce, ainda acha que o time vai ser campeão. A parte do ser campeão eu acho difícil. A parte de ser campeão eu acho difícil. A parte de voltar à Série A eu também acho difícil, pela competitividade que está ali. Né? E não tá fácil, não. Principalmente pro Vasco da É Gama. muito bonito, né? Essa fidelidade, a gente elogia. É bacana, né? Esses torcedores que ajudam o time até nas piores fases, né? Que incentivam o time até... Mas eu acho que ela tá muito esperançosa, né? A gente tá falando do Vasco. O máximo ali é uma vice-liderança, gente. O pessoal que é verdade, a gente fica brincando, né? Mas se olhar os retrospectos Mas aí... você sabia que fizeram um balanço pra Sim, falar... que o Vasco não é o maior time... vice. Não, ele fica em segundo lugar. Ele fica... Ele fica em vice nesse Até ranking aí. também. Ele fica em segundo lugar nesse ranking também. Meu Deus. Eita, esse Vasco tá enrolado, viu? O Vasco tá enrolado. Mas é bonito a gente ver essa parte da torcida aí, da torcedora, né? Geralmente a gente fala aqui de torcedor que tá brigando, torcida brigando entre si, torcida brigando entre outros, né, motivos lá com a torcida adversária. Mas aí você vê um exemplo de uma torcedora como essa. É bacana, né? É bonito de se ver. Teria que ter mais torcedores assim, né? Talvez se nós tivéssemos mais torcedores assim e o ingresso fosse mais barato, nós teríamos mais público dentro dos estádios brasileiros. Bom, ela é o xodó da torcida. O pessoal lá do São Januário diz que ela manda mais do que o Roberto Dinamite. É capaz. Ela que comanda, o pessoal gosta muito dela lá. Bom, olha só esse vídeo que nós vamos mostrar para vocês agora. Um garoto de 15 anos, é um moleque chamado Martin Odegaard. Ele é da Noruega e já com 15 anos ele já é profissional. Joga num time chamado Stormgårdstedt, que é um time que está no 4ª colocação do campeonato norueguês, e ele estreou dia 27 de agosto contra os Emirados Árabes na seleção nacional. Olha o que esse moleque fez, somente 15 anos. 15 anos, entrou com moral. E aí tem alguns momentos dele no jogo, inclusive ele não fez gol, mas ele deu passe, dribla demais a conta. Somente 15 anos, um moleque é muito bom mesmo. Há tempos que a gente não via um moleque com essa idade, com esse comportamento. 15 anos eu acho que é a primeira vez que a gente vê, porque a gente costuma ver com 16. 16 anos, olha essa bola, cara. De canhota, a bola pegou na trave. No ângulo, olha só. A frieza com que ele joga, olha o lançamento. Que isso, cara. É um dos nomes que a gente tem que anotar aí, que vai Cê com certeza. Ali, ele já está lá para receber. Ainda, né? Onde ele está para receber? Ele não cai não, ó. Olha a categoria do menino. Opa! E ele é abusado. Olha lá. É rapidinho, hein? Rápido. Ligeiro. Tem algumas coisas de individualismo, mas é normal de quem é muito craque e imaturo ainda. Então, tá com a bola no pé, ele acha que pode resolver e ele vai tentar resolver. Exatamente.
né? É algo que falta a alguns jogadores, né? Ele já São jogou mais 18 experientes. partidas, né, pelo campeonato norueguês, marcou 3 gols. E no dia 27 de agosto ele estreou nesse amistoso aí contra os Emirados, Unidos. Ele não, claro, não passou despercebido. Ele é canhoto, né? Ele chama atenção pela habilidade, com a bola nos pés, sobretudo em passes e dribles. A gente está vendo aí, ele dribla com facilidade, faz passes com inteligência, se movimenta bastante no campo, não se concentra ali na pra posição perceber. dele. Olha lá. Deu uma caneta no cara ali. Olha lá, ó. Opa. Ele deu uma E caneta adivinha, de ele letra. já está sendo cobiçado por vários clubes europeus, né? Ele já passou... Um que poderia contratar o Barcelona, mas o Mas ele já Barcelona teve, tá perdido, ele né? já teve testes, já fazendo testes, um período de teste no Bayern de Munique e no Manchester United. Mas Tem só time pequeno, né? Só time pequeno. Ele tem algumas propostas e só precisa decidir se segue atuando nos profissionais ou acerta com outro clube para jogar nos juniores. Porque se ele for para a Europa jogar nesses clubes... Só pode jogar a partir só dos 18 pode jogar anos. a partir dos 18 anos. Então, ou ele se mantém na Noruega, né? E jogando no time profissional, ou ele parte para esses gigantes europeus e aí sim ele vai ficar nos juniores e só vai jogar, estrear profissionalmente outra vez só a partir do momento que fizer 18 anos. Se fosse você, Alex, esse rapaz aí já estreou como profissional da equipe, já foi convocado para a seleção participando de amistoso, deixaria de estar jogando uma liga profissional para ir para a Europa para jogar nos times juniores? Cara, é uma decisão complicada, né? Mas eu, no lugar dele, eu continuaria na Noruega. Então, acho que nós dois temos a mesma opinião. Continuaria na Noruega, certeza. Por quê? Ele tem um futuro promissor, isso com certeza. Ele vai passar ainda 2 anos jogando no profissional. Assim que ele fizer 18 anos, você pode ter certeza que um abraço. Ou seja, basta ele esperar daqui 2 anos e meio, ele vai estar na Europa, jogando em times gigantes. Ele vai estar ou no Bayern de Munique, ou no Manchester United, enfim. Ou até mesmo no Barcelona. Esses 2 anos e meio aí vai servir para ele chegar firmar. já na Europa com uma bagagem de profissionalismo muito bom. Se firmar, né? de O fato. mesmo aconteceu com o Neymar. O Neymar estreou com 16 anos. 16 anos. A mesma coisa com o Gabriel. Exatamente, com 16 anos. E assim que estava na hora, foi para a Europa, foi para o Barcelona e hoje está fazendo... Tá aí, o A moleque... dancinha que não foi legal, né? A dancinha não foi legal, mas pelo menos está dançando melhor que o Tevez. Bom, agora vamos falar sobre o Sheik, ele que foi demitido do Botafogo, né? Antes mesmo de ter a rescisão contratual anunciada pelo presidente Maurício Assunção, o atacante Emerson Sheik já mostrava bastante descontentamento com a diretoria alvinegra. E chegou, inclusive, a dizer que via como possibilidade real uma volta para o Corinthians, onde foi ídolo e foi herói do título da Libertadores Mas em 2002. Ele foi emprestado pelo Corinthians até o final do ano para o Botafogo. O Botafogo não deu conta de manter, não deu conta de pagar os salários desde que começou a crise, né? E até mesmo as declarações do Sheik são muitas vezes polêmicas, né? Em uma das declarações ele chegou a falar... CBF, você é uma vergonha. Exatamente. Em uma das declarações ele falou justamente contra o Botafogo, né? Mas da seguinte forma: eu não mandei me contratar. Eu não mandei me contratar. Já que contratou, pago salários. Né, de certa forma dizendo isso. E o outro que foi afastado aí, que é o Bolívar, já tinha tido um problema com o presidente do Botafogo, o Maurício Assunção. E aí, fora outros problemas que tem o Botafogo, sinto muito aos torcedores do Botafogo, mas ano que vem é Série B. Por tudo que tem acontecido. Tiraram um dos melhores jogadores do elenco do Botafogo, que hoje era o Emerson Sheik, que era o cara que definia, que era o cara que decidia. Se você for pegar hoje no banco do Botafogo, não tem um cara igual o Emerson Sheik, não tem quem define. Então, se você não tem um atacante para definir lá na frente, fica difícil você segurar lá atrás. Por mais que o Jefferson seja um bom goleiro, salve às vezes, ele sozinho não dá conta. É preciso você ter um atacante de qualidade, um meia de qualidade e também uma defesa de qualidade. Ter apenas um goleiro de qualidade não é o suficiente para se manter em uma competição como uma Série A de Campeonato Brasileiro. É verdade. A situação do Botafogo é muito complicada mesmo. Bom, ele fez, inclusive o Sheik fez uma das declarações aqui, ele disse que nos outros clubes em que estive,
por mais que passassem por alguma dificuldade, eu nunca me senti abandonado. No Botafogo, essa é a sensação dos atletas, de abandono. Mas é o que parece. É o que parece. Não sei há quantos meses salário atrasado. Não sei mais quantos problemas tem o Botafogo. Ainda tem o problema do Maurício Assunção, que foi afastado porque tem empresa ligada ao nome dele ligada ao Botafogo, que é algo que não deveria acontecer, principalmente no meio esportivo, né? Mas é algo que acontece. Infelizmente no Brasil é assim. E aí você pega um clube como o Botafogo, que é grande, né? Já teve vários títulos, teve título de campeão brasileiro, e aí com a situação que vive hoje. O Botafogo está mostrando evidente o que alguns dos clubes brasileiros vivem hoje. A gente não vê tanto assim em outros clubes, né? Porque de alguma forma eles conseguem contornar essa problemática. Se a gente for observar, o Vasco tem problemas financeiros, o Flamengo tem problemas financeiros, né? São poucos os clubes brasileiros que não têm problemas financeiros. Eu poderia dizer assim, que todos eles têm, mas eu não posso generalizar, porque eu não sei se todos eles têm problemas financeiros. Mas, ao meu ver, a maior parte deles tem, embora a gente não veja sendo noticiado. Porém, eles conseguem se sobressair a esses problemas, né, e mostrar uma boa qualidade dentro de campo. Apesar de que o Campeonato Brasileiro deste ano, por mais que tenha os times que conseguem se superar nesse quesito aí, tem deixado a desejar. Bom, destaque na base santista, ex-parça de Neymar não terá contrato renovado. Gente. Tá. Aí é difícil, né? São coisas interessantes, né? Por exemplo, o que acontece com um rapaz desse? Ele chegou lá com 14 anos, jogava bola pra caramba e de repente, do mesmo jeito que aparece, desaparece. Nós falamos muito da questão de fase, de jogador, né? Tá numa fase boa, tá numa fase ruim, às vezes nem tanto. Mas aí você vê um jogador como esse, que é novo, né? Chegou com o status de ser mais badalado até mesmo que o Neymar, mas quem se sobressaiu foi o Neymar, né? Pela qualidade que ele mostrou dentro de campo. E aí fica a questão, você tem que mostrar qualidade dentro de campo, né? Se você não mostrar qualidade dentro de campo, você não conseguirá atrair, né, os olhos de outros clubes, e até mesmo o clube no qual você está não vai querer te utilizar, né, como profissional, e vai querer te dispensar. E aí vem da seguinte forma, né, nós observamos cada jogador atentamente, né? Porque nós precisamos de outros jogadores. Porque se nós ficarmos refém de Neymar e Paulo Henrique Ganso, que foram os últimos com grande destaque que surgiram, quem nós teremos daqui para frente? Quem nós teremos lá na frente? Né? O Santos é um dos times que trabalha bem isso, né? Trabalha a categoria de base. Outros clubes brasileiros não trabalham tão bem a categoria de base, né? Mas Santos, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro são os 4 clubes hoje que eu posso citar que trabalham de forma bem feita as categorias de base, usando aí, né, os meninos da base realmente já no profissional, já dando uma certa experiência para eles e dando espaço para que eles possam aparecer e quem sabe aí ganhar um dinheiro. E aí um jogador como esse, que não mostra, né, dentro de campo o que pode ser feito, no mínimo vai acontecer isso. E aí eu pego da seguinte forma, a gente falou do Pato, que surgiria de certa forma um certo desinteresse da parte dele, quando ele não estava vivendo uma boa fase, quando ele não estaria mais encantado pelo futebol, seria a mesma coisa, posso colocar dessa forma, né, porque um jogador que está num clube como o Santos não quer, né, se mostrar, não quer aparecer, ou até mesmo porque não ganha oportunidade, ou ele fica desinteressado, né, e a autoestima lá embaixo, e aí acaba acontecendo o que aconteceu. E ele que chegou a ser, inclusive, sondado pelo Arsenal na época,
e acabou não assinando com o Arsenal. E isso realmente deu um problema para ele, porque ele depois teve que voltar para a cidade natal dele, ele foi emprestado para a cidade natal dele, não entendi muito bem isso. E lá ele chegou a jogar profissionalmente, mas quando retornou para o Santos, não foi aproveitado. Enfim, terminou um ciclo de um jogador que se esperava muito dele. Ele disse que não guarda amarga do Santos, não, mas ele acha que a história dele poderia ser diferente se ele tivesse subido profissional juntamente com o Neymar naquela época. Palmeiras faz teste de iluminação no seu novo estádio. Olha só. Que isso, cara. Olha o estádio do Palmeiras. Tá bonito, hein? Pois é. Vai ser entregue em novembro? Vai ser E entregue em tem uns novembro. rumores de que será com o show do Paul McCartney na Exatamente. abertura. Exatamente. já para testar o gramado. É em novembro, então, no caso. Em novembro. Né? Então você vê que já está Praticamente pronto. Está praticamente pronto. Então É ontem só não foi. cair pra Série B. A noite de ontem foi feito, então. O gramado tá até bonito, hein? Exatamente. O equipamento usado nessa arena aí é mais moderno do que é usado no San Siro, por exemplo, que é o no Milan Internazionale da Itália. A arena do Bayern de Munique, na Alemanha, só para você ter ideia, os equipamentos usados aí. E é o mesmo, né, da arena do Bayern de Munique, né? O patrocinador do Exatamente, o o Allianz. Exatamente. o Palmeiras pelo menos aí ganhou uma verba, né? Vai ganhar uma verba agora, vai ter nome, né? Porque o sistema Allianz Palestra. o sistema foi instalado com padrão FIFA, né, no qual os jogadores são iluminados de forma igual. Eu vou fazer a seguinte pergunta: vocês instalaram também o sistema da linha de gol? Boa pergunta, né? Tomara, né? Nós esperamos que sim, né? Mas se coloca, é que tá. Coloca, mas não vai ser usado. Esse é o problema, né? Porque a CBF diz que não Só tem em dinheiro. jogos amistosos, em jogos, enfim, jogo da seleção brasileira, por exemplo, for jogar lá, algum amistoso, porque se for dentro de um campeonato, tem que ser usado em todos os jogos. Exatamente. No Campeonato Brasileiro é impossível, né? Você vai ter que colocar isso em todos os estádios. Por exemplo, aqui em Goiânia, por exemplo, teria que colocar no Serra Dourada e o povo não vai querer desembolsar grana para colocar isso no Serra Dourada de forma alguma. Bom, agora vamos ver um vídeo espetacular. Esse vídeo vem da Itália, em uma prova de rally que acontece no Vale da Aosta, da Itália. Cara, dá uma olhada nisso. Que isso, cara? Dá uma olhada nisso. O carro vem em alta velocidade, o piloto perdeu o controle e foi para cima de alguns espectadores que estavam sentados ali. Mas ali é lugar para estar sentado? Supostamente sim. Quem imaginava que o carro ia subir naquele lugar, cara? Uma curva, cara. Olha, Ali não é lugar pra você ficar. E olha só, ainda não mais no acertou rally. ninguém. Graças a ele Deus. deu muita sorte. O pessoal ali deu muita sorte. E aquela menina que não conseguiu levantar, olha só. Não, eu não conseguiria levantar, não. Eu tenho certeza, a minha perna nessa hora pegaria. A outra fica parada lá ainda. Rapaz, que isso? Espetacular. Espetacular. Segundo o canal onde o vídeo está postado, nenhum dos espectadores se feriu. Os dois pilotos que estavam no carro saíram do veículo e foram encaminhados para exames no hospital, mas nenhum ferimento grave foi constatado também nos pilotos. Ainda bem. Pensa. O acidente foi feio. Feio. Olha como é que ficou o carro, destruído. Completamente. Mas ali não é lugar pro pessoal ficar, não. Ainda mais numa prova de rally. Por mais que você fale, o carro não vai passar por aqui. Ali não é lugar de você ficar, não, moço. Do lado da pista ali, você tá doido. Bom, CBF e Bom Senso Futebol Clube chegam a um acordo e proíbem antecipação de receitas. Coitado de alguns times aí que dependem disso. Botafogo, dançou. Botafogo rodou, né? Dançou. Vai antecipar receita pra quê? Pois é, a CBF e o Bom Senso chegaram então a esse consenso sobre o fair play financeiro e o órgão que vai fiscalizar as finanças dos clubes de futebol. O acordo ocorreu após uma reunião de 7 horas de duração no Rio de Janeiro, com a participação da Confederação, do Movimento de Jogadores e também de patrocinadores e empresas que investem em futebol. As punições para os clubes que atrasarem salários ou sonegarem impostos começarem com uma advertência, depois segue para a proibição de contratar jogador e podem chegar a rebaixamento ou exclusão de competições nacionais. A punição com perda de pontos
não foi excluída do projeto também. Tem uma galera aí que tá lascada, viu? Um dos pontos do projeto é a proibição de antecipação de receita, como eu disse, por parte dos clubes. Prática comum hoje em dia, né? O Botafogo já fez esse ano. Esse ano já fez. Caso o projeto seja aprovado e transformado em lei, os clubes só poderão usar receitas futuras como garantias de empréstimos em caso de construção de ativos, ou seja, estádio, centro de treinamento. Hoje os clubes usam seus contratos de transmissão de TV como garantia para contratar jogadores. A ideia é que tal prática seja proibida. Mas é o melhor a se fazer, né? Porque eu vou usar o dinheiro para contratar um outro jogador. Aí a gente volta naquela tecla. Trabalha as categorias de base, vê o jogador que tem para você poder vender, né? E adquirir uma verba para você poder comprar um outro jogador, né? E aí vem aquela questão. Pega o dinheiro que você pega da Rede Globo de televisão, por exemplo, que são 37 milhões, no caso do Internacional aí, né, que são milhões de reais. Eu tenho clube que recebe mais de 37 milhões. Né, depende do clube. Você pega eles aí e coloca lá, ó. Em vez de eu contratar um jogador, eu vou construir meu estádio, meu centro de treinamento, melhorar ele. Porque a partir do momento que você adequar, que tiver um centro de treinamento qualificado, os jogadores que você criar em casa serão ainda mais qualificados do que aqueles que você tem no elenco. E poderão gerar uma renda maior do que essa que você está pegando aí de TV, de cota de TV, por exemplo. Não, e essa regra, ela vem casar justamente com aquela outra regra imposta pela FIFA em relação a exclusão dos investidores, né? Isso vai complicar ainda mais os clubes brasileiros que contavam com essa antecipação financeira, né, de direito de imagem por parte da transmissão de TV como garantia para contratar jogadores e se reestruturar. E isso se juntava aos investidores que contratavam os jogadores e colocavam nos clubes. E os clubes que tinham que pagar o salário daqueles jogadores usavam essa verba justamente para pagar o salário. Ou seja, os clubes brasileiros agora, nos próximos anos, vão ter problemas seríssimos para tentar se adequar a essas novas regras, até conseguir fazer das categorias de base uma fonte de renda muito boa. Daí, times iguais o Santos, o Grêmio, o São Paulo e o próprio Goiás vão ser beneficiados porque são times que investem pesado nas categorias de base. E como? Se você observar hoje, muitos dos jogadores do Goiás são da categoria de base. A gente trouxe até um dado interessante aí, né, que parece que foram 19 jogadores da categoria de base revelados pelo Goiás, com 7 e 12 que são utilizados no elenco. Né? Fora isso, que tem outros times aí que tem jogadores de base, mas utilizam menos do que o Goiás utiliza. Então, é aí que você faz o dinheiro. Não é com cota de TV, não é com questão de patrocínio. Patrocínio é importante, né? Mas é preciso ter algo para mostrar. E o que você tem para mostrar além de um clube, além de um outro jogador? Se você é um clube que revela jogadores, o Santos, por exemplo, ganhou uma nota, né, ao vender o Neymar, né, que era o grande cara. Ganha uma nota ao vender todos os jogadores que tem, né? Porque o custo-benefício para ele é muito baixo. Não, assim, cara, o exemplo é tão simples para você ver que essa regra vai fazer uma revolução no futebol brasileiro. No primeiro momento, vai ferrar com os clubes demais da conta, que vive totalmente em função da dependência financeira desses investidores. Mas o exemplo é simples, 2 exemplos simples. O exemplo é o Neymar e no caso, o Lucas Moura. Você faz uma comparação dos dois, que foram as 2 últimas transferências milionárias do futebol brasileiro. Imagina se essa grana oriunda da venda desses caras fosse para os cofres dos clubes. Você imagina quase 300 milhões de reais nos cofres do Santos? Não é muita grana. 200 milhões de reais nos cofres do São Paulo. É muita coisa. E o Santos tem, né, o centro de treinamento Rei Pelé. O São Paulo tem o centro de treinamento também, se eu não me engano, fica em Jundiaí, se eu não estou enganado. Né? Fora outros centros de treinamento que... A partir do momento que você investe numa categoria de base, você passa no futuro a ter uma renda. Porque você pode descobrir jogadores como Neymar, como Paulo Henrique Ganso, por exemplo, que pode ter oportunidade de ir para a Europa ainda, que não foi, como o Lucas, no São Paulo, né, como o Victor Andrade, no Santos, que jogou algumas partidas, mas já foi vendido para fora. Né, o Giovânio também é outro. Né, tem uma galera aí, principalmente hoje, se a gente for colocar assim, o time no Brasil que mais revelam jogadores da categoria de base e que depois consegue fazer um dinheiro com ele é o Santos. Não tem outra equipe. É verdade. José Mourinho quer Daniel Alves no Chelsea em janeiro, diz jornal britânico. O José quer o Daniel Alves. Que é o Daniel Alves. E o Barcelona quer vender
o Daniel Alves. Não, mas o Daniel Alves já falou que essa é a última temporada dele no Barcelona. Que o destino dele Ele não é falou, Inglaterra. não. Quem falou foi o Barcelona mesmo, que não quis renovar contrato não, mas com ele. ele também falou. Não, mas antes ele queria Sim, continuar. Ele queria continuar, porque não mas tem depois jeito tudo. mais. Exatamente. Ele viu que não tinha jeito. Aí ele falou que o destino dele é a Inglaterra. Agora não se sabe, porque tem Manchester City, tem Manchester United e tem Chelsea na parada. Qual dos três? Qual dos três? Mourinho, Chelsea? Chelsea. Eu acho que eu ia trabalhar com o Van Gaal. Manchester United. Chelsea. Até porque Di Maria, Falcão Garcia, Rooney, Robin Van Persie, só essa galerinha por lá, só isso. Mas no Chelsea tem Oscar, tem Fábregas, tem Ramires, tem Hazard, né? Tem Diego Costa. Diego Costa, Ou seja, que marcou um golaço ontem. a escolha tá difícil, hein? A escolha não é fácil, não. Bom, Daniel Alves, essa temporada 2013-2014, então, é a última temporada dele. A última dele pelo Barcelona. Né? Ele não vai renovar com o Barcelona. O Barcelona não queria, inclusive, já queria transferir ele nessa última janela, já queria botar ele para correr lá do Camp Nou, mas ele conseguiu se manter lá ainda. O Barcelona ainda está em busca de um lateral para substituí-lo. Contratou o Douglas. Até porque o que eles contrataram não dá conta. Que é o Douglas, eu não entendi aquilo. O Douglas não tem perfil para substituir e para ocupar a vaga do Daniel Alves. E a chegada do Neymar também anulou um pouco o Daniel Alves. O Daniel Alves era o principal parceiro do Messi. Era o cara que mais servia o Messi. Né? Era impressionante como havia uma parceria muito grande entre Messi e Daniel Alves. Nessa última temporada isso não aconteceu, principalmente com a chegada do Neymar. Anulou um pouco essas subidas do Daniel Alves, porque já tinha Neymar ali que acabou fazendo uma parceria muito boa com o Messi. Vem fazendo. O Daniel Alves tem mais de 300 partidas como jogador pelo Barcelona. Aí ele tem 31 anos, está na sua 7ª temporada com a camisa e olha só, cara, o cara conquistou 16 títulos em 7 temporadas. Não é qualquer título não, 2 títulos da Liga dos Campeões, 2 Mundial de Clube e 4 Campeonato Espanhol e 2 da Copa do Rei. E 2 Supercopa da Europa e 4 Supercopa da Espanha. É muita coisa. Mas também o time era uma coisa de louco, né? E hoje temos rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Essa pelada muito boa. Todos os jogos são hoje, né? Uma coisa Todos os jogos hoje. Rara, né? Rara mesmo. E hoje temos o Bragantino encarando o Vila Nova. Estreia do seu... Estreia do Vladimir Araújo como técnico e tem uma missão quase impossível, literalmente, que é tirar o Vila Nova da zona de rebaixamento. Eu acho quase impossível, literalmente. Há possibilidades? Quase? Matematicamente é possível, mas na prática isso é uma coisa completamente... Vamos lá, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós temos mais 11 rodadas pela frente. O Vila Nova precisaria ganhar 10 jogos para poder se safar. Ou seja, está na Série C do ano que vem, já é o primeiro time rebaixado. São 10 jogos? 11. São 11 jogos. Então vai disputar 33 pontos. Ele tem que ganhar 10. Tem que ganhar 10? São 11, tem que ganhar 10? Ele tem que ganhar pelo menos 9 e empatar 1. Ah, não, então já ferrou. Né? Já começa por hoje. Bragantino fora pega... de casa. Fora de casa, o Bragantino. O detalhe é que o Vila Nova está conseguindo vencer fora de casa, mas em casa que é bom nada. E era o contrário anos Exatamente. atrás, né? Ele não vencia fora, mas em casa ele dava conta. Vamos então aos jogos então. Bragantino então pega o Vila Nova. Hoje esses jogos, agora são jogos das 19h30. Paraná e Oeste, Náutico e América Mineiro, Ceará e Sampaio Correia. Atlético Goianiense pega o Icasa em casa. Boa Esporte enfrenta a Ponte Preta e às 21h50 temos Portuguesa e Vasco da Gama, Luverdense e América de Natal, e Joinville, São Caetano e ABC e Avaí. São Caetano. São Caetano, onde é que eu tô? São Caetano, tá São Caetano aqui. São Caetano tá na série D. São Caetano tá na série lá vai pedrada. Pra 4ª divisão do Campeonato Quarta divisão é apelido, né? Aquele ali é o Avaí, na verdade. ABC e Avaí e Joinville enfrenta o Santa Cruz. Time da Cobra Coral. É porque o pessoal da produção hoje colocou São Caetano, não entendi muito bem não, mas deixa pra lá. É porque você deve ter tido alguma aula com o Leonardo. É o Santa Cruz. Santa Cruz. É porque eu vi lá SC, né? Tá certo. Aí eu fui São Caetano mesmo. Muito bem. Palpite pro jogo de hoje. Vila Nova consegue vencer o Bragantino fora de casa? Eu acho Perde mais uma. Perde mais uma? Eu vou apostar que o Vila ganha.
Eu vou torcer pro Vila também, cara. Mas fazer o quê? Vai sofrer, né? Vai sofrer. Seu primo também, né? Tem um parente lá, técnico do Vila Nova. Atlético Goianiense em casa. O Atlético bate. Em casa, né? Bate. Eu também acho que não. Bate. Bate não bate pouco, Enfrentando não. em casa. Em casa, né? Eu vou colocar que fica uns 3-0 pro Atlético. 3-0? Eu não apostaria num resultado tão elástico assim, não. Eu tô falando. Bom, amanhã a gente confere então os resultados desses jogos de hoje da Série B do Campeonato Brasileiro. E amanhã a gente fala sobre a rodada do Campeonato Brasileiro Série A, dessa pelada também, que tem como vencedor praticamente o Cruzeiro. Gente, vamos embora? Você esqueceu de um detalhe, não? Uai, tchau, Hélio. Não, resultado do mundial de Ginástica. Tem aqui no roteiro? Eu não tenho no roteiro. Não, tá É porque aqui. você falou pra ele que ele ia falar agorinha. Falou. Exatamente. Então fala pra gente aí. Você não deixou, né? Ó, olha só, o Brasil participou, né, da final masculina aí por equipes no Mundial de Ginásticas realizado na China. E para variar, a China levou a melhor, né? Lógico. Depois o Japão, depois os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Rússia, a Alemanha e o Brasil A ficando na Rússia deu uma sexta. caída, né? A Rússia Brasil ficando era na sexta potência. colocação. Uma das potências da A ginástica. Rússia era uma das Exatamente. potências da E o ginástica. resultado da seleção brasileira masculina, que foi a masculina de ginástica artística, é histórico, porque é a melhor posição do Brasil até o momento na competição no Mundial de Ginástica Artísticas aí por equipes. Isso por equipes. A ginástica olímpica brasileira masculina está começando a mostrar para o que veio, principalmente depois dessa medalha olímpica nas últimas Olimpíadas. Tá muito bem, né? Tá muito bem, pessoal aí. Agora sim, nós podemos ir embora. Podemos ir embora agora? Podemos. Então, um abraço tá. para você, Alex. Até Um amanhã. abraço, Hélio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Alex. Tchau, tchau, Hélio. E até amanhã. Bom, a você que está conectado, gente, obrigado pela companhia. A gente volta amanhã, então, com mais um Esporte na Rede para você. Tchau, tchau. Até amanhã.